ti, guardada no meu coração. A paz do Senhor, meus amados irmãos, telespectadores aqui do programa Testemunho EBD. Nós estamos iniciando mais um programa Testemunho EBD, desta feita o 5º programa, e temos o privilégio de estarmos neste dia entrevistando o nosso querido irmão, o pastor Paulo Ferreira, Ferreira Alves, que nos estará aqui contando as suas experiências e o testemunho sobre a Escola Bíblica Dominical. Pastor Paulo, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Privilégio estar com o senhor e aqui trazendo aqui uma informação aos irmãos, que nós estamos, na verdade, regravando, né? A primeira gravação que fizemos com o pastor Paulo já foi bem no início, né? E teve um problema técnico e não foi possível ir ao ar. E aí nós estamos novamente aqui conversando com o pastor Paulo a respeito da sua trajetória na Escola Bíblica Dominical. Pastor Paulo, como que foi essa trajetória do senhor na Escola Bíblica Dominical, a sua conversão a Cristo, e quantos anos o senhor tem de escola bíblica, e como é que foi essa experiência de estar frequentando a EBD? A primeira escola dominical que eu comecei a participar, eu deveria estar assim, com a idade mais ou menos de uns 9 para 10 anos. Porque o meu pai, ainda recém-casado, ele aceitou Jesus como Salvador. Aí ele permaneceu na igreja por pouco tempo, logo ele desviou, mas a minha mãe permaneceu firme na igreja. Então nós participávamos da escola dominical junto com ela, porque todo domingo nós íamos para a escola dominical, né? Nós participávamos da escola numa congregaçãozinha bem pequena, em uma casa de um senhor que chamava Paulo Brasil. Paulo Brasil? Paulo Brasil. E isso era em qual estado, isso aí? Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Olha aí, de repente tem algum parente aí desse irmão aí, Paulo Brasil, em Minas Gerais, aí já serve aí já para se identificar também, isso, né? Aí eu ia com ela para a escola, e a minha mãe sempre, ela tinha muito cuidado de ensinar, de falar com a gente, com respeito à Bíblia. E a gente ia para a escola, eu toda a vida fui ruim para memorizar, mas a minha mãe, ela ia ensinando o versículo para quando chegasse lá na escola, fizesse a chamada, eu levantar e citar o versículo, né? Era um costume naquele tempo, na escola dominical, quando fazia a chamada do aluno, aí o aluno levantava e citava um versículo. Olha que bacana, hein? Então eu ia naquela expectativa, com aquele, né? Aí foi assim, eu participei da escola, né? Mais ou menos nessa idade de 9 para 10 anos. Mas aí depois a minha mãe desanimou e deixou de frequentar a igreja também. Aí criou nós do mundo, né? Deixamos de participar. Distanciado da igreja, né? Isso, distanciamos da igreja. E aí comecei a participar das coisas do mundo. Mas com idade, aquilo que a minha mãe ensinou, nunca saiu da minha mente. Sempre, e às vezes, durante a noite, eu deitava na cama e ficava lembrando daqueles ensinos da minha mãe, né? Aí com a idade de 20 anos, ainda solteiro, aí eu fui participar de um culto na casa de um tio da minha esposa, e ali eu aceitei Jesus, com a idade de 20 anos. Isso em Minas Gerais também? Isso, Minas Gerais. Aí comecei a cooperar no trabalho. Eu recebi um trabalho de dirigente da mocidade. Ah, o senhor foi dirigente da mocidade também? Dirigente da mocidade. Olha, que bênção, hein? Aí o dirigente já me colocou como professor. Já professor da escola bíblica, já também, logo em seguida? Isso, logo em seguida. Aí eu comecei a adicionar. Pastor, então essa experiência do senhor... Aí eu estava com a idade mais ou menos de 20 para 21 anos, quando eu comecei a lecionar. Que bênção de Deus, hein? Aí eu me casei, mudei para uma cidadezinha por nome São Félix. São Félix, É. Lá em Minas Gerais também. Minas Gerais ainda. Pimentel. Uhum. Ali eu comecei a cooperar com o pastor, né? Como segundo dirigente, o dirigente auxiliar.
dele. Aí tinha uma congregaçãozinha num lugar, por nome Santo Antônio. Aí o professor daquela congregação entregou o trabalho. Aí o pastor falou para mim assim, falou, irmão Paulo, a congregação do Santo Antônio ficou sem professores, eu vou colocar você lá como professor da escola. Aí eu fui dicionado nessa congregação. Olha que bem. Isso, aí dicionei nessa congregação com espaço de tempo, aí o dirigente entregou a congregação, aí eu passei a ser o dirigente da congregação e professor também da escola. Né? Aí eu mudei para o Mato Grosso, né? Eu já era casado, aí o meu sogro pegou o sítiozinho que ele tinha, num lugar por nome Rio Areia, e mudou para Tangará da Serra. Rio Areia era no Minas Gerais? Não, já era no Mato Grosso. Já era no Mato Grosso, já. Região de Rondonópolis. Aí eu mudei para Tangará da Serra. Aí cheguei em Tangará da Serra, o pastor Valico, que é o pai do Elcio Moraes, abriu uma congregação numa vilazinha por nome Vila Alta. Aí ele criou a escola dominical e ficou perguntando quem é que nós vamos colocar lá como professor? Quem nós vamos colocar lá como professor? Aí o filho dele, que era, nós tratamos de Dinho, mas eu esqueci o nome dele agora, irmão do Elcio Moraes, falou assim com ele, pai, coloca lá o Paulo como professor. Aí o pastor Vadico falou, é mesmo, o senhor quer licionar lá, irmão Paulo? Eu falei, quero, uai. Aí ele me colocou lá como professor da escola, eu licionei 8 anos. 8 anos nessa congregação? Naquela congregação. Aí eu estou contando bem resumido. Aí mudamos, aí viemos aqui para Rolim de Moura. Isso já era que ano mais ou menos? Que ano era? Aqui para Rolim de Moura, nós chegamos aqui em 82. 82, vai dar aí 41 anos, né? 41. Isso. Nós congregávamos numa congregaçãozinha ali, eu esqueci o nome daquela vila lá, não sei se é Rio Madeira. Era uma congregação que tinha lá. Aí naquele tempo o pastor era o pastor, oh meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Eu sei que naquele tempo o pastor estava com problema na congregação. Aí veio vários pastores, aí não dá certo. Aí veio o pastor Manuel. O pastor Manuel chegou aqui, era que ano? Já era 84, né? 84, mais ou menos. Aí, passou antes o pastor Jamil, né? O pastor Jamil que era o pastor. Quando o senhor chegou, isso, era o Jamil. Era. Aí o pastor Manuel chegou e começou a abrir congregação. Naquele tempo não tinha congregação. Era só ali na Rio Madeira. Era só. Só tinha uma congregação que era a sede também, né? A sede. Na Rio Madeira. Isso. Aí o pastor Manuel, a primeira congregação que ele abriu foi lá em São Cristóvão. Que hoje é diferente, hoje mudou o nome, né? A congregação Antioquia. Isso. Onde está o pastor Roberto Tardinho, né? Aí ele abriu a congregação e colocou lá o José Miguel naquele tempo, ele era diácono, aí ele era o dirigente. Aí eu fui congregar lá, e aí eu fiquei sendo o segundo dirigente, junto com ele, e aí a congregação foi crescendo. Aí ele me colocou como professor da escola. Continuou sendo professor da escola? Isso. Então. Aí eu lecionei ali muito tempo. Muita experiência, né? Muito tempo eu lecionei naquela congregação aí. Que bênção de Deus. Aí, depois... Aí o senhor foi crescendo ministerialmente, diácono, presbítero, evangelista? Aí eu fui consagrado a diácono eu fui a presbítero. Aí, de presbítero, eu já fui a pastor. Já foi direto a pastor, né? Isso. Que bênção. Mas aí, eu fiquei naquela congregação ali, lecionando muito tempo. Eu não sei quanto tempo que eu lecionei naquela congregação. Pastor, e essas experiências que o senhor teve, e eu acho interessante, assim, nesse caso do senhor e também os outros irmãos que a gente já andou conversando também, que a base, tipo assim, que
mesmo o senhor saindo fora da igreja, em virtude da sua mãe, né? Que também saiu, você foi criado fora da igreja, mas com 9 anos para 10 anos, o senhor teve aquela base. Isso. Aquele alicerce ali de receber o ensino da palavra de Deus, e aqui dali ficou inculcado na cabeça do senhor. Né, que o senhor mencionou que, afastado, já jovem, o senhor deitava, e o senhor lembrava daqueles ensinos. Lembrava daqueles ensinos da minha mãe, inclusive, o que a minha mãe mais falava comigo era sobre a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos lá no Egito. No Apocalipse, né? Ah, no Apocalipse. E o Apocalipse, né? Meu Deus. Aí a mãe falava comigo, falava, meu filho, vai vir uma praga de gafanhoto, e me falava comigo aquilo eu tinha medo daquilo. Foi despertando um temor ali, né? Foi. Meu Deus. Ficava lembrando daquilo que a minha mãe me ensinava sobre aquilo ali, e aquilo ali não saiu da minha mente. Fixou, né? Ficou gravado mesmo, né? Ficou gravado. Sabendo que aquele gafanhoto significava a justiça de Deus, né? Eu estava lá no mundo, participando das coisas do mundo, mas sempre lembrando daquilo ali. Olha, os ensinos que a minha mãe me ensinou quando eu participava da escola dominical junto com ela. Bem, pastor, então, a partir dessa experiência do senhor, e a partir da experiência que tem na Bíblia, que Deus, quando ele entrega a lei para Moisés, ele orienta a Moisés, e naquela época lá, a liderança do povo hebreu, a ensinar a lei aos filhos, né, pequenos, aos filhos, dormindo, acordando, caminhando, para que inculcasse aquilo ali na mente da criança, para que quando envelhecesse não esquecesse. É isso. Então essa experiência do senhor comprova então que aquele ensino que está determinado, orientado na Bíblia, é uma orientação então para nós deixarmos aqui também, para os pais, né, nos dias de hoje, que não tem frequentado a escola dominical, ou que deixa de trazer os filhos, né? A partir daí, o conselho que o senhor pode deixar nessa experiência que o senhor tem, e nós esquecemos de perguntar, quantos anos o senhor está hoje? Hoje eu estou com 85 anos. 85 anos, olha, e quantos anos vai dar de escola dominical aí? Aproximadamente aí 70, 60 anos. Porque quando eu comecei a participar da escola de novamente, eu estava com uma idade de 20 anos. Então só aí já daria 65 anos. Se for contar o tempo, quando o senhor tinha ali 9 anos, daria aproximadamente 75 anos de idade, de escola. Isso. Então, uma vasta experiência, e que a gente pode dizer assim, que habilita o senhor dar um conselho para os irmãos, principalmente para os pais que têm filhos pequenos em casa, e que ainda não se decidiram, né, trazer para a escola dominical. O que o senhor orienta para esses pais, para essas famílias? Porque aquilo que eu aprendi com ela, com a idade de 20 anos, serviu para me voltar para a igreja. Né? Tomar uma decisão, né? Isso. Aí eu tomei a decisão de voltar para a igreja por causa de quê? Por causa daqueles ensinos que eu recebi dela. Ficou na cabeça. Né? Quando eu estava aí com a idade de 9 para 10 anos, que eu ia com ela para a escola, aquele cuidado que ela tinha de me ensinar, aquilo serviu para mim voltar para a igreja novamente. Nem só eu, mas todos os meus irmãos, todos eles. A família inteira, né? Voltaram para a igreja. Olha que benção, que testemunho maravilhoso. Então, a parte do eu posso ensino, dizer que aquilo que eu aprendi na escola dominical. E ficou guardado, né? Então aí fica, né, o testemunho, como diz aí o programa, né? Testemunho EBD. E aí a gente destaca essa parte da história do pastor Paulo, essa experiência que ele teve do ensino da mãe aos 9 anos, 10 anos de idade, e por uma circunstância da vida, né, tiveram que se afastar da igreja, mas esses 10 anos que o senhor ficou fora, aquele ensino ficou martelando na cabeça. E fica essa orientação então para os pais que ainda não tomaram essa atitude, né, essa decisão de trazer os filhos para a escola dominical, porque a palavra de Deus ela só tem promessas de bênção para nossas vidas, né? E dentre elas a promessa maior, a salvação. Salvação em Cristo Jesus. Mas pastor, e aí o senhor veio para Rondônia, continuou ministrando escola bíblica dominical, e fora esse testemunho do senhor que já é impactante, e muito bonito, eu tenho certeza que é exemplo para muitas pessoas, qual é um testemunho dentro da escola dominical que o senhor pode contar também? Teve algum outro testemunho que o senhor pode estar participando para nós aqui,
de que Deus agiu, operou ali, nesse período de escola dominical? Olha, o que eu tenho para falar é que eu aprendi muita coisa boa na escola dominical, que para mim é o trabalho melhor para mim na igreja é a escola dominical. É tanto que no domingo que eu não venho na escola dominical, eu sinto falta. Eu gosto, levanto de manhã, né? Já vou cuidar de vir para a escola, porque a coisa que a gente, que aumenta, que faz a gente ter mais fé é a escola dominical, né? Que é o momento de ensino mesmo, né? Isso, eu não esqueço. As primeiras lições que eu licionava na escola era comentada pelo pastor Lourenço Osso, que é um missionário, o pastor João de Oliveira, Eurico Berger. Então aquilo ali nunca saiu da minha mente. São nomes assim que marcaram a história da Assembleia de Deus, né? Esses nomes são os pioneiros, né, da igreja, Assembleia de Deus aqui no Brasil. E então o senhor teve o privilégio, né, de lecionar conforme os comentários dessas pessoas. Né? Comentários que era comentado por eles. Que maravilha, né? Hoje, para a gente poder ver, pegar as revistas impressas do passado, né? Mas o senhor teve essa experiência de estar com ela nesse momento. Isso. É igual essa agora que nós estamos estudando do pastor Elianai Cabral, que é um dos pioneiros também da Igreja Assembleia de Deus, né? Que está falando sobre relacionamentos em família, né? Isso. E a importância de estar frequentando a escola dominical, né? Hoje, pastor, tem muito crente que não gosta da escola dominical, né? Mas uma coisa, um conselho que eu tenho para dar às pessoas que às vezes não gostam de vir na escola, não gostam da escola, participar da escola. Só tem a ganhar, né? Porque a coisa que orienta mais a nossa fé é o que nós podemos aprender a escola. É um ensino sistemático, né? Sistemático. Ela, a cada período de 5 anos, né? Ela volta o ciclo de novo, né? Isso. Então é muito importante e é só para o crescimento. Eu mesmo, uma hora ou outra dessa aí, eu também vou contar meu testemunho aqui. Eu sou fruto, né? Resultado da escola bíblica dominical, né? A cada domingo, a cada lição é uma construção na nossa vida, né? Mas, pastor Paulo, olha, muito bom conversar com o senhor de novo, né? Dessa vez eu creio que vai dar certo, né, Adeus? Vai dar certo. E agradecer ao senhor por essa disponibilidade de estar aqui depois. Então, nós estamos aqui gravando após uma escola bíblica dominical. E o pastor Paulo nos dá esse privilégio, né? Deus abençoe poderosamente sua vida. E mais uma vez, deixamos aí à disposição do senhor, deixar aí um recado, uma saudação para os demais irmãos que nos acompanham aí no YouTube. Aí. O senhor pode ter liberdade. O que eu tenho para dizer é isso aí, né? Participa da escola dominical. Vem para a EBD, né? Vem para a escola. Vem para a EBD. Né? Vem construir, Inclusive, hoje nós temos bons professores, né? Hoje nós temos professor muito bom na escola, né? Os professores que sempre... O pastor José Vieira, que foi professor da escola há muitos anos, o Elcio Moraes, né, foram bons professores. E hoje nós temos aí os pastores aí, o pastor Adair, pastor Joel, né? Isso, pastor Joel, são bons professores. Nós estamos falando da classe dos adultos só, né? Mas nós temos os jovens, adolescentes, excelentes professores mesmo, pessoas que têm se dedicado. E aí nós temos a classe lá, Abraão também, que é a classe dos irmãos que já tem bastante experiência, e o pastor Paulo faz parte dessa classe. Você imagina, irmão, o aprendizado, você vir e sentar com esses irmãos com experiência ministerial, experiência de vida, para poder aprender. É coisa maravilhosa. Para mim, é um grande privilégio, né? Então, reforçando aqui o que o pastor Paulo falou, vem para a escola dominical, não fique em casa, venha edificar a sua vida, venha edificar a sua família. Nós estamos estudando essa aqui, ó, esse tema, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Então vem aprender um pouco mais. Deus abençoe o pastor Paulo
e até uma próxima oportunidade, querendo o Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim. Então aí vem a palavra, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.